o povo de Israel, quando estava para destruir as muralhas de Jericó, o Senhor mandou rodear a muralha. 7 dias, grita. Hoje é o último dia que nós estamos rodeando essa muralha. Então hoje é o dia de gritar. Hoje é o dia das muralhas cair. Hoje é o dia que essas muralhas vão ser destruídas. E você vai enfrentar o seu inimigo face a face. Você vai enfrentar o seu inimigo. Sabe por quê? Vocês foram alimentados. Vocês foram trazidos através de palavras aqui, nutrientes. Todos os nutrientes, todos os ingredientes que vocês necessitam para ter uma vida bem sucedida lá fora, vocês estão recebendo aqui dentro. Aqui dentro a mente de vocês está sendo brindado, o coração de vocês está sendo brindado, mas não está sendo feito todo este trabalho para que vocês venham ficar na zona de conforto de vocês, mas está sendo feito todo esse trabalho para que vocês venham dar continuidade lá fora a tudo isso que você está aprendendo aqui dentro. Então eu quero saber o seguinte: tem jovem aí que quer derrubar a muralha de Jericó? Tá pouco, tá baixo, tá baixo. Um centro espírita, quando bate seus tambores, a gente ouve até de quilômetros, porque eles fazem com barulho para tentar intimidar o povo de Deus. Eles tentam nos intimidar. Os midianitas, quando vinham atacar, eles vinham com peso, eles vinham com barulho, eles vinham marchando, fazendo barulho. E o povo do Senhor não pode se calar, porque quando nós nos calamos, as trevas grita. Quando nós recuamos, as trevas avança. Quando nós nos prostramos, as trevas correm. Eles não andam, eles correm. Então, jovem, coloca garra, determinação. Tem jovem de Jesus nesse lugar. Aplauda, aplauda, aplauda ele, aplauda. É ele, é por ele, é para ele. Aplauda. Grita, faça barulho. A muralha vai cair. Bata, aplauda. Isso é disso que eu estou falando. É disso. Vocês não vão poder ser tímidos lá fora. Vocês não vão poder ser pessoas, sabe, acovardadas lá fora. Vocês vão ser lá fora aqueles jovens que vocês estão sendo preparados aqui dentro. Porque nessa manhã nós vamos falar sobre escolhas. Sobre escolhas. E só quem pode escolher o seu futuro é você. Deus já tem preparado, mas você quer andar no linear dele, no que ele tem preparado para vocês? Então, se vocês querem, vai dar certo em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ajudar. Vamos nos assentar? Vamos abrir a palavra do Senhor. Peço que alguém traga um pouquinho de água para mim, por favor. É bom, né, gente? Fazer barulho para Jesus, né? Aleluia. Para mostrar para o inferno assim, ó, estamos mortos não, estamos vivos. Só que a gente só grita no momento que o Senhor fala assim, ó, agora é momento de gritar. É tudo debaixo de direção e tudo debaixo de momentos. Amém? Amados, nós vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre escolha. Vê, a escolha de Deus nessa manhã foi trazer vocês aqui. Amém? Porque por mais que vocês não saibam, quando a gente dobra o joelho para orar, para clamar, para pedir ao Senhor, nós pedimos a Deus que Ele faça uma lista. Que Ele faça uma lista. E que nessa lista Ele coloque o nome de quem vai estar aqui. De quem Ele quer que esteja aqui.
De repente você pode ter convidado um amiguinho, uma pessoa, um parente, e ter falado assim, não quero ir não vou. Quem coloca o nome na lista de Deus é Ele, quem tira é Ele. Então não adianta a gente querer estar onde Ele não quer que a gente venha estar. Mas uma coisa nós não podemos esquecer. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não é que Ele não queira que todos estivessem aqui. Mas Ele trouxe aqui nessa manhã jovens para serem alistados no exército dele. O exército da salvação. O exército que vai fazer a diferença lá fora. Então ele trouxe jovens aqui para que ouvissem, fosse preparado e desse continuidade lá fora a tudo que está aprendendo aqui dentro. Então às vezes a pessoa fala assim, mas veio tão pouquinha gente. Poxa, olha, eu fui num retiro jovem da igreja de tal lugar. Tinha que ver. Está pensando que esse pouquinho aqui? Não, tinha mais de 1000 jovens. E as pessoas enchem, bate no peito e enchem, achando que a quantidade é qualidade. Achando que a quantidade é que faz a diferença. Amados, não se engane. Você não faz nada, nem eu. Muito menos nenhum dos preleitores que estiveram aqui, que trouxeram a palavra. Ninguém faz. Obrigada, amor. Ninguém. Nós não temos capacidade humana, nós não temos condição humana de fazer nada espiritual sem que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida. Não temos condições, não temos capacidade. Esse dom não é nosso. Sabe por quê? Quem nos conduz, quem nos pega pela mão e vai nos conduzindo ao caminho da verdade, que é Jesus, quem é? É o Espírito Santo. Então, se Ele não quiser, nós não vamos ao encontro de Deus. Se Ele não quiser, nós não vamos ter, sabe, essa intimidade, esse desejo, esse relacionamento. Vocês vejam só, olha só. Tudo começou na sexta-feira, com o nosso amado Góes, pai da Bia, que a qualquer momento está chegando. Ele falou claramente sobre o fruto do Espírito Santo. Só que ele não falou sobre isso. Ele falou também que nós somos o quê? A luz deste mundo e o sal dessa terra. E ele falou uma coisa que é certa. A comida pode estar uma delícia, mas ninguém elogia o sal. Todo mundo fala assim, está muito bem temperado, que tempero maravilhoso, olha o sabor do alho, disso e aquilo. E o sal, gente, não aparece. Mas se você tirar o sal da comida, rapidinho o pessoal vai sentir falta dele. E ainda vai falar, cadê ele? Ele começa a questionar e reclamar. As pessoas às vezes não valorizam uma lâmpada acesa. Mas quando falta energia elétrica, todo mundo fica desesperado. Não é verdade? Então nós temos que entender que o mundo que nós vivemos é um mundo de trevas. É um mundo sem sabor. É um mundo sem sabor. Só que nós estamos aqui ocultos como escolhidos de Deus para colocar sabor nesse mundo. Para trazer luz para este mundo. Para mostrar para a jovem da idade de vocês, assim, da minha idade de 62 anos, que o mundo pode ser diferente. O mundo pode ser melhor. Mas quando no seu mundo Jesus entra nele. Quando Jesus entra no mundo, seja de um jovem, um pré-adolescente, seja de um adolescente, de um adulto, de um ancião, quando Jesus entra no mundo dessa pessoa, o mundo passa a ter sabor. O mundo passa a ter luz. O mundo passa a ter alegria, felicidade, paz. O mundo passa a ter tudo, porque Ele traz tudo. Então, tudo que nós precisamos é somente de um ingrediente. Somente de um, que faz falta. E o nome desse ingrediente é Jesus Cristo. Esse nome faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Esse nome faz toda a diferença. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19. Amém? Como o pastor Issan falou ontem, né? Se você não tiver Bíblia, fica pertinho de alguém que tenha. Amados, não despreze a palavra de Deus. Ela é fonte de vida para a sua vida. A palavra de Deus, eu costumo falar com os crentes que a palavra de Deus, ó, isso aqui é o seu manual.
Quando nós compramos qualquer eletrodoméstico numa loja, ele vem acompanhado de um manual. E se nós não usarmos o manual da forma completa, lermos e usarmos o eletrodoméstico da forma completa, nós podemos fazer com que aquele eletrodoméstico ele venha, sabe, queimar, estragar antes do tempo. Então, sempre, toda pessoa que compra um aparelho que vem com um manual é lido, para saber como você vai usar aquele manual. Então, eu trago para você hoje o manual do crente, tá? O manual do crente é a palavra de Deus. Através dela, você vai saber como você vai usar esse aparelho, esse instrumento que é você, sem você se estragar, sem você queimar, sem você, sabe, se estragar, se destruir. Então, usa a Bíblia. Missionário não gosta muito de ler, não. Pede o Espírito Santo que ele te dá força para você ler. Eu também não gostava, não. Aí ele vai dando, aí chega um momento que você não quer nem parar de ler. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunho. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho. E diz mais: contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Vamos orar em nome de Jesus? Paizinho amado e querido, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Diante da tua face, diante da tua grandeza, nós nos colocamos. Nos colocamos como um instrumento vivo em tuas mãos. Um instrumento que leva a tua palavra, mas um instrumento também que está ouvindo a tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos dá essa sensibilidade. Nos dá a sensibilidade do Espírito Santo para que a tua palavra cumpra aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou fazer um pedido a vocês, 2 pedidos, tá? Um pedido, primeiro. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de estar pregando e as pessoas conversando, então me ajuda, por favor. Não conversa não, senão vou me enrolar todinho aqui. Vocês vão me ajudar? Amém. Amém? Posso contar com vocês? E a segunda coisa, vocês vão estender a mão de vocês sentado mesmo. Ora pela minha vida e fala assim, ó, Senhor, que nessa manhã as palavras que saem da boca da missionária Georgina não venha a ser da boca do homem, mas seja o Senhor falando comigo para que se cumpra todo o seu plano e seu propósito na minha vida. Estou esperando, pode orar. Amém? Então vamos lá. O próprio Deus falou o seguinte: ele tomou os céus e a terra como testemunho, porque ele estava trazendo uma palavra para o povo de Israel. Porque o desejo de Deus para o povo de Israel, através das leis do Senhor, é que o povo de Israel fosse um povo temente, obediente, que verdadeiramente fosse conduzido, orientado, instruído pelo próprio Deus. Porque ele fala claramente, ele tomou os céus e a terra como testemunho contra o próprio povo dele. Ele não estava falando de quem estava lá fora. Ele estava falando do povo dele, do povo de Israel, do povo judeu. Então ele estava falando com o povo dele. Mas ele estava falando, eu tomo como testemunho contra. Por que contra? Porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela cumpre aquilo que apraz ele, o Senhor. Então, quando eu falei que tudo começou através da vida do nosso amado Wellington, quando ele trouxe para você e para mim, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Mostrando para você que quando há uma eleição, uma escolha de Deus sobre a vida de uma pessoa, de um jovem, independente da idade, seja jovem, pré-adolescente ou ancião, ele não nos deixa só. Ele deixa para nós o Espírito Santo dele. E é esse Espírito Santo de Deus que pega você pela mão, que te conduz, que te orienta, que tira de você tudo aquilo que tem que sair de dentro de você. Todo ódio, toda mágoa, todo rancor, toda mentira, todo engano, sabe? Tudo de ruim. Aí ele começa a fazer, sabe o quê? Ele começa a colocar tudo de bom dentro de você. Longanimidade, temperança, bondade, amor, gozo, mansidão, fé.
Então você vê que quando há uma escolha, uma eleição para um homem ou uma mulher de Deus, ele te traz lá de fora com frutos do mundo. Não é verdade? Com frutos do mundo. Ah, vou pegar aquela garota que mexeu comigo, vou bater nela. Qual é a pessoa? Eu encontro com ela na esquina. Eu espero ela na esquina. O garoto é a mesma coisa. Você vem com armas que o mundo te deu, com pensamentos que o mundo te deu, com escolhas que o mundo te sugeriu, porque a palavra de Deus diz que ao mundo foi dado o espírito do mundo, mas para nós foi dado o Espírito Santo de Deus. Então, enquanto você estava no mundo, você fazia escolhas que o mundo te sugeria através do espírito das trevas. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele começa a te conduzir a fazer as escolhas que ele quer que você faça. Então, os frutos dele te conduz a ter um encontro verdadeiro com o próprio Senhor. E te toma pela mão e te leva para esse encontro. Aí o Góes falou que nós somos luz e sal. Colocar sabor, tá bom? E colocar também, clarear, trazer um brilho, trazer um norte, trazer um rumo para a vida das pessoas que estão em trevas, tentando se suicidar, se matar, na ansiedade, não é verdade? Com opressão, com depressão, com tudo de sal. Aí o que acontece? Você ilumina a vida dessa pessoa. Aí você está começando no Evangelho. Foi dado o estudo da missionária Luimar, não é verdade? E ela falou claramente, para você verdadeiramente ter o fruto do Espírito Santo, você tem que ter um relacionamento com Ele. Você tem que ler a palavra, você tem que orar. Você tem que permitir que você, crie esse relacionamento, que é um relacionamento gostoso. É um relacionamento que você está sozinha, mas você não está sozinha. Você está sozinha conversando com ele. Aí o pessoal fala assim, tá doida, maluca? Não, eu estou conversando com o Espírito Santo. Eu estou conversando com o Senhor. É meu companheiro, é meu amigo, ele não me larga. Ele está do meu ladinho. Então você vê que você precisa do Espírito Santo para isso. Não é verdade? Aí veio o pastor Issan, falando de nós idosos, gente. Que nós somos bem rodados. Poxa, eu sou pneu, gente. Poxa vida, coitado de nós. Mas olha o que ele falou para o jovem. Não procure errar com os seus erros, você escolheu o fruto dele. Mas para que você venha conseguir aprender com os erros dos outros. Se você viu que tem um buraco na sua frente e alguém caiu, por que você vai cair em cima daquela pessoa? Corta. Vai pro lado, ó. Sai da direção daquele buraco. Então você vê que se você tem um relacionamento com Deus, se você tem uma intimidade com Deus, se você lê a palavra, se você ora, se você busca, pode ter certeza que você vai também ter visão, que tem pessoas que têm mais idade, mais experiência do que você, que pode te ajudar a não cometer os mesmos erros que ela cometeu. Não só na vida espiritual, mas também na vida terrena, na sua vida, no seu dia a dia. Aí o pastor Issan também falou, sabe o quê? Que nós, que eu também sou jovem, gente, somos uma flecha polida na mão do arqueiro. Amado, esse arqueiro é Jesus. Que através do Espírito Santo, ele tem te impulsionado. Ele tem te impulsionado para que você venha verdadeiramente ser um instrumento nas mãos dele. Para que você venha alavancar a sua vida espiritual. Para que você venha estar aonde ele quer que você esteja. Para que você venha alçar altos voos. Para que você venha ter, sabe o quê? Olha o que ele falou. O arqueiro, ele se prepara. Na verdade, ele coloca bastante força. Amado, se você é a flecha, a força é o Espírito Santo. Não tem outra força. Porque não existe uma energia, não existe uma emoção, não existe, estou sentindo algo estranho, diferente. Não, existe o Espírito Santo de Deus que vai conduzir você de acordo com a vontade dele. Aí quando foi à noite, veio o pastor Márcio, não é verdade? Né, pastor Márcio? Sai da aldeia. Porque na aldeia tem prostituição, na aldeia tem mentira, na aldeia tem engano, na aldeia tem inveja, na aldeia tem ódio, na aldeia tem rancor, na aldeia tem drogas, na aldeia tem bebida, na aldeia tem fumo, na aldeia tem rebeldia, na aldeia tem desobediência, na aldeia tem tudo de ruim que o Senhor te tirou do meio dela e te trouxe para cá. Então quando ele falou, não volte para a aldeia,
significa o seguinte: tudo de ruim que estava na sua vida e que saiu da sua vida voltou para a aldeia e está esperando você lá. Por isso que o Senhor falou, por isso que Jesus falou para aquele jovem: não volte. Sabe por quê? Se você entrar num ambiente que cheira mal, está com odor ruim, de imediato você fica assim: ai gente, que cheiro horrível. Horrível. Só que conforme você vai ficando naquele ambiente, você vai acostumando com o cheiro. Você já não sente que o cheiro está tão forte. Não é verdade? É aquela coleguinha que a mãe fala assim: ó, não anda com ele não. Ele não é uma pessoa para andar contigo. Você é crente, ora por ele, que é para poder o Senhor trazer ele para os seus caminhos, para ser igual a você. Aí o coleguinha fala assim: ah, mãe, não tem nada a ver, mãe. Aí você começa primeiro a andar, a ver, pô, é mesmo, né? Meu coleguinha está precisando de Jesus. Eu vou andar com ele para trazer ele para Jesus. Só que no decorrer da caminhada, você acha que o que o coleguinha faz de errado, para você não tem nada a ver, não tem nada demais. É coisa de jovem, gente. É coisa de jovem. Aí você vai perdendo a sua identidade, você vai perdendo, sabe, a sua força, você vai permitindo que o objetivo que Deus tem para se cumprir na sua vida vai ficando para trás. Porque você já não vê diferença nenhuma entre ele e você. Mas quem está olhando de fora, olha e fala assim: poxa vida, fulano era uma bênção, o que está acontecendo? Por quê? Porque está olhando de fora. Então, amados, nós não podemos esquecer o seguinte: desde que nós nascemos, nós vivemos de escolha. A criança, quando está com fome, ela escolhe chorar porque está com fome, porque ela não sabe falar. Mas depois que ela cresce, ela começa a andar, a caminhar, ela já começa a pedir as coisas, não é verdade? Mas ela também escolhe obedecer ou não. Foi o que o pastor Issan falou aqui. Mas na série a gente fala: não bota o dedo na tomada. Ele bota, leva choque. Por quê? Não obedeceu. Então nós vivemos de escolha. Nós escolhemos. Deus fez a lista, mas nós escolhemos o estar aqui ou não estar. Nós escolhemos o ficar dentro do templo ou sair. Nós escolhemos o abrir o nosso coração ou fechar. Nós escolhemos a pedir o Espírito Santo para desobstruir os nossos ouvidos para ouvir a palavra, ou quer que o ouvido continue como está. Nós escolhemos: Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu venha enxergar verdadeiramente todo o plano e projeto que o Senhor tem para realizar na minha vida. Nós escolhemos. Só que quando o Senhor falou assim: ó, eis que hoje eu tomo por testemunho os céus, o reino espiritual e a terra, que a palavra de Deus diz que já é do maligno, é testemunha contra nós. Sabe por quê? Vocês estão ouvindo, vocês estão sendo preparados, só que o diabo também está ouvindo que vocês estão ouvindo e sendo preparados. Ele está ouvindo. E como o Hélito falou aqui, veja, vocês sairão daqui, nós não estaremos perto de vocês. Então vocês vão ter que fazer as suas próprias escolhas, vocês vão ter que tomar suas próprias atitudes, vocês vão ter que ter as suas próprias decisões, porque nós não vamos estar do lado de vocês para segurar na mão de vocês e conduzir vocês. Não. Então vocês, quando sair desse lugar, vocês têm que sair já com norte, já com um rumo, já com uma visão, já com o desejo de verdadeiramente ser pessoas melhores para fazer a diferença para aqueles que estão lá fora. Então você vê que o futuro de vocês começa aqui. Por que aqui? Porque a flecha, a pastor Issan falou com muita clareza, para chegar ao alvo, a peninha de trás tem que estar muito bem controlada, no plumo, para que ela alcance o alvo certo. A peninha está no plumo, que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus está pronto, mas a carne é fraca. A minha carne é fraca, a sua carne é fraca, mas o Espírito Santo de Deus é forte. E tudo que Ele quer nessa manhã, com esse retiro sobrenatural. Às vezes as pessoas acham que o sobrenatural de Deus é que vai cair fogo do céu. Ai, vai abrir o telhado. Ai, vai acontecer um vento, um vendaval. Ontem vocês estavam aqui, vocês viram. O sobrenatural de Deus acontecia aqui. Não aconteceu porque o pastor Márcio deu uma palavra, não aconteceu porque nós oramos, não. Aconteceu porque a palavra que foi trazida foi a palavra que veio do coração de Deus para a vida de vocês.
Não foi o homem que escolheu. Foi o que ele falou, ele orou, ele buscou. Foi Deus que escolheu, porque Deus falou assim, ó, eu vou enviar meus porta-voz para falar com o meu jovem. Vai ser o Wellington, vai ser missionária Luimar, vai ser pastor Issan, vai ser o pastor Márcio. Missionária Jorgina entrou. Aí Jesus falou assim, não, vou botar a missionária Jorgina também. Vamos ver se vai dar certo. Entendeu? Ele botou porque ele falou assim, ó, eu, Deus Todo-Poderoso, vou usar o meu Espírito Santo para falar através deles, através dos preleitores, com os meus jovens, meus escolhidos, meus eleitos, porque hoje está sendo dado neste lugar uma oportunidade para que vocês preparem o futuro de vocês. Para que vocês preparem o futuro de vocês. Para que verdadeiramente vocês venham cumprir o plano, o objetivo, o propósito que Deus tem com a vida de vocês. Amados, o Espírito Santo vocês já têm. Mas o querer é conosco. O querer é comigo, o querer é com você. Você não pode imaginar o que Deus tem preparado para você. Ah, mas missionário, eu já estou na igreja. E eu já sou tanto tempo da igreja. O avivamento na vida de um crente tem que acontecer em cada culto que você participa dele. Por isso que um culto que você perde uma porção do avivamento, de um renovo. Porque a palavra que é liberada para a sua vida é aquela porção de alimento que o Senhor quer colocar no teu coração, na tua mente naquele dia. Quando você não come aquela porção, você fica um pouquinho desnutrido. Então, quando a gente deixa de ir para um culto, quando a gente deixa de ir para uma escola dominical ou para uma convocação, a gente perde um pouco do nutriente, a gente perde um pouco do alimento. Então você vê que a escolha que Deus fez com a sua vida em trazer você para cá, e Ele enviou essa palavra, entendeu? Para a sua vida e para a minha. Ele está falando para você o seguinte, ó, hoje os céus são testemunhas que eu não desisti de vocês, que eu não parei de insistir, que eu não parei de perseverar, que eu não parei de verdadeiramente ver o valor, ver que vocês têm condições, ver que vocês têm capacidade. Os céus é testemunho que Deus está fazendo o possível e o impossível para que vocês não venham ter uma vida de morte, uma vida de destruição, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de sedução. Amados, o mundo tem um encanto. O mundo tem um encanto que encanta, seja criança, seja adulto, seja jovem. É um encanto. É um encanto que a pessoa vai assim, ó. Ó, não, mas é bom. Só que está caminhando para o abismo. Mas é bom. Mas é bom. Por que é bom? Porque satisfaz isso aqui, ó. A carne. Então nós não podemos esquecer que quem sabe o que é bom para a minha vida e para a sua vida é Deus. É Ele. Ele que sabe. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo dele aqui conosco, porque você e eu não temos condições e capacidade de entender isso. Não tem, a nossa carne, sabe, ela é pecaminosa, então nós não temos. Por isso que o Espírito Santo dele habita em nós, e é Ele que fala para você todo o tempo, vai, faz, se una, desenvolve, se envolve, sabe, crie, obedeça. É Ele, porque Ele sabe que se você for sensível à voz dele e você realizar o que Ele quer, você vai se tornar, amados, uma potência na mão de Deus. Amados, eu tenho mais de 30 anos de evangelho. Nunca desviei pela misericórdia do Senhor, nem nunca pensei em sair da presença do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que nós não temos condições de permanecer. Quem nos dá essa condição é o Espírito Santo. Mas a nossa parte de dizer não para nós mesmos, não para a nossa carne, não para a nossa vontade, não para o nosso querer, é nós, é conosco. E ver, Deus não está falando aqui algo para você só não. Ele está falando para a sua descendência. É a tua descendência. É aqueles que sairão de ti. É aqueles, sabe, que dará continuidade. Você passa, eu passo, sabe? Aquele povo de Israel passou daquela época. Hoje Deus fala com você e comigo. Somos nós que na eternidade presente Deus está fazendo, sabe o quê? Ele está trazendo leis, Ele está trazendo mandamentos, Ele está trazendo ensinamentos para que possamos verdadeiramente ser conduzidos, orientados
pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos fazer as escolhas certas, para que possamos tomar a atitude certa, para que possamos verdadeiramente, amados, nos posicionar da forma certa, para que possamos ser uma flecha nas mãos dele e ele nos levar aonde ele quer. Essa semana eu tive uma notícia que trouxe uma tristeza para o meu coração. Amados, foram presos 3 jovens. Sabe qual a idade dos jovens? 12 anos. E cada um portava um fuzil. 12 anos. Quem tem 12 anos aqui? Levanta a mão, quem tem 12 anos? O jovem que está lá fora está usando fuzil para matar, para destruir, para roubar, com 12 anos. Jesus, com 12 anos, ele estava sentado no meio de doutores da lei, pregando a palavra no templo. Jesus, 12 anos. José, 17 anos, se posicionou para a escolha que Deus tinha para a vida dele. Ele escolheu, ele se posicionou. Amados, se os jovens estão com um fuzil para destruir, você está indo com o Espírito Santo de Deus para trazer, sabe o quê? Edificação, salvação, cura e libertação. O seu fuzil tem mais poder do que o dele. E vou falar por quê. Porque não é você que faz, é ele que faz. É ele que faz, não é você. Então nós temos que entender que se nós fazemos parte de um exército da luz, essa luz conta com a sua vida para iluminar outras luzes. Essas crianças de 12 anos, elas quando pegam um fuzil, que portam um fuzil, eles se sentem um bambambam, dono do mundo. Eles não têm medo não. Os novinhos são pior do que os adultos, tá? Eu estou falando que eu já subi em comunidade, que as crianças com a pistola quase mal do que ela na cintura assim, que não conseguia nem carregar ela para poder evangelizar. Os jovenzinhos cheios de marra. Já os adultos faziam assim, ó, tiravam os pentes assim das munição, botavam a mão para trás e falavam assim, ora por nós, que a gente carecemos da oração de vocês. Já os pequenininhos eram cheios de marra. Então você vê que o jovem, como o pastor falou aqui, é a força que vocês têm. É a força. Só que essa força, ela tem que ser dirigida, orientada, conduzida na posição certa, para o lado certo, no alvo certo. Porque um jovem de 12 anos, portador de um fuzil, ele não tem pena de tirar a vida de um ser humano. Só que um jovem dentro do evangelho com 12 anos, ele tem vergonha de falar de salvação, de cura e de libertação. Amada, a oportunidade dada para nós é hoje, é agora, é já. Nós não sabemos se existirá amanhã. Nós não sabemos. Porque enquanto nós estamos aqui aprendendo, sentado, tem jovem tirando a sua própria vida. Tem jovem que está se suicidando. Tem jovem que está agredindo pai, está agredindo mãe, que está roubando, que está se drogando. E vocês estão aqui se alimentando, se fortalecendo para que isso não venha acontecer com a vida de vocês. Lembre-se, vocês são uma potência, vocês são uma flecha, vocês são um instrumento que Deus quer usar para alcançar aquele jovem lá fora. E nessa manhã o Senhor tem feito e trazido para vocês, sabe, essas leis, esses concertos, essa aliança, porque Deus não desistiu de vocês. Deus não desistiu de mim. E é por isso que eu estou aqui. Porque Ele não desistiu. Ele insiste na minha vida há mais de 30 anos. Só que o diabo também. Todos os dias eu tenho uma batalha com ele. Porque o apóstolo Paulo fala com clareza que dentro dele existe uma luta, como existe dentro de vocês. Criança, obedeço o pai e mãe ou não obedeço? Aí alcança a idade de jovem, vou me drogar com meus amiguinhos ou não vou? Vou beber com meus amiguinhos ou não vou? O que eu vou fazer? Então você vê que você vive de escolha, e uma escolha que você tem que ter bem certa na sua vida. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, ou eu quero ser um instrumento na mão do diabo? Amado, eu passei mais de quase 30 anos da minha vida sendo um instrumento na mão do diabo. Mas quando eu descobri que existia um Deus que me valorizava e me amava, eu falei, Senhor, se é para eu voltar de onde eu saí, me leva antes. Pode me matar, mas para lá eu não volto. Eu não quero voltar para a aldeia, porque eu sei o mal que a aldeia trouxe para a minha vida.
a destruição que tá, sabe, que já estava sendo preparada para a minha vida. Então não quero voltar para a aldeia. Como o pastor Márcio falou, quebra a ponte, queima a ponte. Volta não. Nós não temos o direito de olhar para trás, queima a ponte. Destrua a ponte, para que não venha ter dentro de você nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhum desejo de olhar para trás e retroceder. Queima a ponte. Porque, amado, quando você toma essas atitudes, quem garante você e a sua descendência é o próprio Deus. Não sou eu, não é o Wellington, não é a Cabi. Poxa, que retiro lindo, maravilhoso. Oh, que sobrenatural. Amei, teve brincadeira. Não, amados, não. Nós estamos falando algo aqui muito além disso. Nós estamos falando do seu futuro, da sua descendência, dos seus filhos, do homem e da mulher que Deus tem preparado para vocês casarem, para dar continuidade àquilo que Ele tem a realizar na vida de vocês. Nós estamos falando disso. Vê, não é uma vida profissional, porque você hoje pode ter várias profissões. Não é uma vida profissional. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de bênção, nós estamos falando de mudanças, nós estamos falando de transformações, nós estamos falando de um Deus que Ele está dando hoje, está falando, hoje eu tenho por testemunho os céus e a terra. É Deus que está falando, não é um homem, é Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos chegar junto ao tribunal de Cristo para que cada um venhamos dar conta dos nossos atos, das nossas atitudes. Então nós não vamos poder falar, eu não ouvi, eu não sabia, eu não sei. Porque quem te trouxe aqui nessa manhã foi Ele. Porque Ele quer te encher, Ele quer fazer de você um vaso, sabe, precioso nas mãos dEle. Então você vê que Ele fala o seguinte, Ele fala assim, ó, Ele ainda fala assim, ó. Eis que eu ponho, ó, diante de ti, olha só, presta atenção no versículo, ó. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus está falando para você o seguinte, eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Bênção, Jesus. Maldição, fora de Jesus. A vida, Jesus. A morte, fora de Jesus. Uma descendência abençoada por Jesus, fora de Jesus, é uma descendência de maldição. Então você veio e falou, escolhe a bênção, escolhe a vida. Sabe o que Ele está falando contigo, comigo? Ele está insistindo, Ele está perseverando para que você escolha a coisa certa, para que você tenha um futuro abençoado com o Senhor, não só você, mas a tua descendência. Então, amados, nenhum de nós que estamos aqui podemos falar para o Senhor, não sabia, porque ó, o céu é testemunho, a terra é testemunho. Pessoas, demônios estão ao teu redor te observando que você participou desse retiro. Eu não estou falando isso para você ter temor, para você ficar desesperado, não. É para mostrar que o Deus que você serve, que eu sigo, é um Deus, Ele é misericordioso. Ele tem compaixão das nossas vidas. Ele nos ama. Ele não quer que nós venhamos perder. Ele quer que nós venhamos tomar as atitudes certas e fazer as escolhas certas. Se você escolher Jesus, amado, você não vai se preocupar com o seu futuro. Claro que não. Você só vai se preocupar em obedecer o que Ele tem preparado para você. Porque aí, se você escolhe Jesus, você vai dobrar o seu joelho e vai falar assim, ó, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Cumpra na minha vida o que o Senhor tem nesse dia. Cumpra na minha vida a tua vontade. Cumpra na minha vida o teu querer. Então você vê que você não vai fazer nada. Você só vai liberar a tua vida para que Ele venha usar a sua vida como instrumento vivo. Só isso. Porque quem faz é Ele. Aí sabe o que Ele vai fazer? Naquele dia, Ele vai usar você como uma flecha. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Ele vai colocar aquela pessoa que precisa ser alcançada por você, que é uma flecha na mão do Espírito Santo. Aí você vai ser aquela pessoa que vai colocar um pouquinho de tempero, de sal na vida daquela pessoa, que a vida dela está sem sabor. Eu estou pensando até em me suicidar, em dar cabo da minha vida, em sair da casa dos meus pais, o meu relacionamento com meus pais está horrível, o meu relacionamento de amizade está horrível, a minha vida sentimental está horrível. Aí você vai vir com uma pitadinha de sal e vai falar assim, ó, não tá não. Eu vim trazer para você Jesus.
Jesus pode transformar tudo isso que você está vivendo, que está roubando a tua alegria, o teu prazer de viver e que está até querendo que você se suicide. Jesus tem para você o ingrediente certo. Ó, toma essa pitadinha de sal aqui, ó. Sabe por quê? Jesus fez na minha vida e pode fazer na sua. Então você primeiro vai falar do que você está vivendo. Você primeiro vai falar do que você está vivendo. Pastor Márcio falou da vida dele aqui, da trajetória dele. Eu também não vim de uma trajetória menos ruim, não. Entendeu? Eu não vim. Mas eu tenho muito orgulho de falar de onde Deus me tirou. Eu vim do meio do roubo, eu vim do meio da prostituição. Eu fui criada dentro do centro espírita lá com a minha irmã Erequede. Eu vim do meio de uma barra bem pesada. Mas só que quando foi me dada uma oportunidade de ter uma vida mudada, transformada, eu abracei essa oportunidade. Eu abracei há mais de 30 anos que eu não quero desabraçar, eu não quero soltar. Porque eu não quero voltar para a aldeia. Eu não quero que a minha vida tenha o mesmo sentido de antes. Vivendo com as coisas desse mundo que traz prazer momentâneo, mas que estava roubando a minha vida. Estava roubando o meu prazer, a minha alegria, a minha paz. Eu não quero. Amado, é questão de escolha. Nós escolhemos se nós vamos xingar ou não, se nós vamos obedecer ou não, se nós vamos almoçar ou não, se a gente levanta da cama ou não, se a gente trabalha ou não. É questão de escolha. Nós escolhemos, vou para a casa de Deus ou não. Tu dá a voz do Espírito Santo, tu vai para a casa de Deus. Tu dá a voz do inimigo, tu não vai. Entendeu? Então é nós que escolhemos, somos nós, porque Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, amém? Então as nossas escolhas hoje, nas mãos do arqueiro, que é o Espírito Santo, pode nos alavancar e nos conduzir onde o Senhor quer que a gente chegue, amém? Ficou bem claro? Quem vai te conduzir é quem? Deus. Mas você tem que fazer o quê? Querer. Glória a Deus. Você tem que querer. Ele não vai te obrigar de sacudir, não. Ele vai falar, ó. Aí você vai ter sensibilidade do Espírito Santo, vai ouvir e ele vai concretizar a obra que ele tem na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Que versículo 15? Versículo 5. Porque como eu falei sobre a escolha, nós não podemos esquecer que também é uma missão para aqueles que escolhem fazer a vontade do Senhor. Filipenses, capítulo 5. Gente, Filipenses 2, versículo 5, do 5 a 11. Que doideira! Ai! Filipenses 2, do 5 ao 11, que diz assim, olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, preste atenção nos 5 primeiros versículos. Diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Dentro de nós tem que haver o sentimento que havia dentro de Jesus, no coração de Jesus. É o que o apóstolo Paulo aconselha a igreja de Filipenses. E ele ainda diz assim, ó: e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe por que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, amados? Porque quando Deus, sabe, Jesus Cristo, Deus esteve nesse mundo, ele veio como você, como a mim.
Ele nasceu de uma mulher, mostrando que como ser humano, ele poderia vencer o pecado. Ele poderia vencer a carne, porque havia uma missão com a vida dele. Havia uma escolha sobre a vida dele. Então você vê que ele nasceu. Como bebê, ele necessitava dos cuidados, de ser alimentado, de ser amamentado, de dar uma mamadeira. Ele precisava desses cuidados. Só que como eu li aqui, quando Jesus Cristo ele já estava com 12 anos, como ser humano, como você e como eu, a missão que o Pai te entregue nas mãos dele já estava sendo concluída. Porque os pais subiram para adorar em Jerusalém, mas os pais foram embora. No meio da multidão, no meio do povo, das criançadas, esqueceram de Jesus. Cadê Jesus? Aonde que ele está? Saiu Maria procurando. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? Quando voltaram em Jerusalém, o Senhor com 12 anos de idade estava pregando a palavra do Senhor. Estava levando palavra para pessoas que conheciam, que escreviam, que eram detentores, que protegiam, que guardavam a palavra de Deus. Ele estava instruindo, ele estava ensinando, ele estava mostrando para aqueles homens que havia na vida dele uma escolha, que havia na vida dele uma missão, que havia na vida dele um propósito. Então você vê que independe de idade. Não tem esse negócio de quando eu tiver mais velho, ou então sou muito velho. Não existe isso. Não existe. Porque Sara tinha 90 anos, Abraão quase 100, e o propósito de Deus se cumpriu na vida deles. Então basta a gente ter que fazer o quê? Querer. Basta a gente fazer a escolha certa. Basta a gente tomar a decisão certa, para que os planos e os propósitos de Deus se cumpriu. Então quando a mãe dele, mas meu filho, você está... Ué mãe, estou tratando do assunto do meu pai aqui, os negócios do meu pai. Não é assim? Quando o filho está na empresa do pai, fica todo... A empresa é do meu pai. Aí quer que os funcionários tudo faz o quê? Bajula. Não é verdade? Porque ele se sente grande. O pai dele é o dono da empresa. Aí eu pergunto a você, por que você não se sente grande se o teu pai é o dono do reino? Por que você não se sente grande se o seu pai é o criador dos céus e da terra? Por que você não se sente grande se o teu pai te escolheu para essa missão de pregar o evangelho, de instruir, de orientar, de conduzir? Por que não? Amados, jovem, você tem toda a força, vocês já venceram o maligno. Você já sai na vantagem, na frente, porque vocês sabem que a vitória quem dá é o Senhor. Então ele já garantiu a vitória para vocês. Não tem que se intimidar, não tem que retroceder, não tem que se acovardar, não. Dobra o joelho, ora, conexão com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, ora, conversa com ele, fale, pai, está difícil, pai. Para mim com 62 está difícil, não vai ser para vocês. Para o apóstolo Paulo estava difícil, não vai ser para mim e para vocês. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e nós falamos para o Senhor assim, Senhor, o Senhor tem uma missão na minha família, o Senhor tem uma missão na minha casa, o Senhor tem uma missão na minha vizinhança, o Senhor tem uma missão na minha escola, o Senhor tem uma missão na minha faculdade, no meu trabalho, e essa missão é para ser cumprida através da minha vida. Então, Senhor, não vai ser eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas eu cedo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que o teu Espírito Santo me conduza e cumpra na minha vida todos os seus planos, todo o seu objetivo, todo o seu propósito. Glória a Deus. Sabe por quê, amados? Não é você, não sou eu, é Ele. Não é você, não sou eu, é Ele. É o Espírito do Todo-Poderoso. Ele é Deus. E como Deus, Ele tem uma missão para a sua vida. Ele tem uma missão para a minha vida. Ele quer que você realize. Então você vê que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação a autoridade, o poder que Ele tinha. Não. Ele veio como você e eu. Jesus chorava porque amava. Entrou em Jerusalém e chorou. Jesus chorava porque viu Lázaro morto e as irmãs se desesperaram, porque ele amava aquela família, ele sentia a dor daquela família. Jesus teve fome. Jesus comia. Jesus, ele cansou, dormiu no barco lá, que o barco estava indo a pique. Então você vê que Jesus era como eu e como você. Quando as pessoas pegavam pedras para atirarem nele, sabe o que ele fazia? Ele abaixava a cabeça, saía pelo meio da multidão e ia embora.
Amado, com sopro, ele mandava uma legião de anjos destruir todo mundo, toda a humanidade. Fazer assim, ó. Ele é Deus. Aí você já parou para pensar o quanto Deus é longânimo conosco? O quanto Deus é bom? Olha quantas besteiras vocês mesmo no evangelho já fizeram, eu também. Não é só vocês que fazem, não, gente. A gente também faz. Somos seres humanos. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. E nem queremos que vocês saiam daqui com essa visão, não. Estufando o peito, eu posso, eu faço, não. Saia daqui com a seguinte visão. Importa que ele cresça e que eu diminua. Sabe por quê, amado? Quanto mais você reconhece o tamanho, a soberania, a autoridade, o tamanho que ele é, mais você se coloca de joelho como um ser que é um nada. Porque tudo é ele que faz. Então você vê que ele não usurpou, ele não tirou nenhum proveito dele como Deus para poder se defender, não. Ele cumpriu o plano do Pai. Ele cumpriu o objetivo do Pai. E olha, ele diz ainda assim, ó, no versículo 6, no versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus quer que você seja obediente. Deus quer que você, sabe, se aniquile, se você se anule. Ele quer. Missionária Georgina é assim, ó. Não. O salmista Davi falou assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é criado dentro de nós. Cada pessoa, cada estender de mão, cada palavra que nós ouvimos, cada oração, cada envolvimento, vai sendo criado, vai sendo gerado. A Gabi está com 9 meses, vai fazer 9 meses a qualquer momento, a Bia nasce. Mas quando a Bia estava no útero dela como um simples esperma, uma sementinha, ninguém via. Ninguém. Mas só que quando ela começou a sentir os sintomas, que foi o médico, e o médico falou para ela assim, ó, você está grávida. Ela tomou posse da palavra que estava grávida. Hoje a gente vê a barriga dela. Mas outrora, quando eles ficaram sabendo que eles iam ser pais, só quem sabia era eles. Mas ninguém via. Não é verdade? Então é isso que Deus quer com a minha vida e com a sua vida. Ele quer que as pessoas, sabe, venham a ver gradualmente, um dia de cada vez. Aquela que respondia, que era rebelde, agora, ó, não vou bater de frente com a minha mãe, não, com meu pai, não, que eles são autoridade. Não vou bater de frente com os meus professores, não, que eles são autoridade. Pô, a vizinha da minha rua é muito chata, aquela velha. Não, mas eu vou respeitar ela, porque os meus pais me deram educação para isso. Então, vou mostrar que eu sou uma criança educada. Bom dia, dona Maricota, tudo bem? Mesmo sabendo que quando tu virar as costas, falar, tá vendo? É a filha de fulano, ó. Mas sabe o que acontece? Ela hoje está apontando e falando, a filha de fulano, aquela criança. Amanhã ela vai estar falando assim, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Lembra da filha de fulano? Olha ela lá como é que ela tá. Olha a mudança, olha a transformação. Olha como essa menina mudou. Sabe por quê, amados? Aquele que aponta mostrando os seus defeitos, as suas falhas, que realmente existe como em mim, se você permitir que o Espírito Santo te conduza, você não vai querer ser igual a Deus, né? Continuando na rebeldia, na desobediência, não. Mas você vai permitir que o Espírito Santo te mude. Então aquele dedo, aquela boca que falou mal de você, que te apontou, é aquela que vai te elogiar, é aquela que vai chegar para você e vai falar assim, aonde você está indo? O que está acontecendo? Como você está mudado? O que houve? Aí sabe o que ela vai falar? A família dela era um terror aqui na rua. A minha era. A minha era um terror. Quem me conheceu no passado sabe que era. Só que depois as pessoas viraram para mim e falaram assim, gente, como mudou? O que houve? O que está acontecendo? Mas sabe por quê, amados? Quando nós não nos conformamos com a vida que nós estamos tendo, que nós queremos mudar, o Espírito Santo nos capacita para isso. Aí aquela pessoa que condenou, que falou mal, que te criticou, amanhã vai estar te apontando como exemplo da rua. Era pior. Olha o exemplo. Olha o modelo. Aí eu pergunto a você, é você, seus pais, quem está sendo exaltado e glorificado é o Senhor. É o Senhor que está sendo exaltado e glorificado, porque você está ouvindo, você está sendo preparado. Então você não está querendo ser igual Deus, desobedecendo. Você está querendo cumprir o plano dele, o propósito dele na sua vida.
E pode ter certeza que ele vai cumprir. É só vocês quererem. E ainda no 9 diz assim, ó. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, você não está sendo convocada, alistada, recrutado para um exército fracassado e perdedor. Você está sendo convocado, você está sendo selecionado. Lembra da lista? Que é ele que coloca o nome? Você está sendo selecionado para fazer parte do exército de Deus, do Deus vivo, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Aleluia. Desse Deus. É desse Deus que você está sendo chamado para fazer parte do exército. Você não está sendo chamado para fazer parte de um exército de pessoas fracassadas, não. Você está sendo chamado para fazer parte do exército de Jesus Cristo. E com ele, você já é vitorioso, você já é vitoriosa. Então você vê que além dele fazer da tua vida um instrumento, além dele te dar condições de você recrutar outros jovens para fazer parte deste exército, o exército da salvação, ele também mostra para você que ele é o todo-poderoso soberano. E que quando ele manda, os céus e a terra se dobram, se prostram e obedecem à vontade dele. Você faz parte desse exército. Dentro de você existe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer desenvolver todo esse planejamento, todo o plano, tudo aquilo que Deus quer realizar na vida de vocês. O Espírito Santo de Deus é que te conduz, é que te alimenta, é que te sustenta e é que te fortalece. Então, amados, você não tem que se preocupar, você só tem que obedecer, porque a palavra de Deus diz que ele aniquilou tudo. Ele se fez em forma corpórea como um homem, como um ser humano, como você e como eu. Ele obedeceu. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz, para que hoje eu e você tivéssemos benefícios, para que hoje eu e você tivéssemos privilégio. Sabe quais são os benefícios, privilégios, amado? Hoje eu e você somos co-herdeiros com Jesus Cristo. O reino de Deus nos pertence. Glória a Deus. O reino de Deus é meu, o reino de Deus é seu. Por isso, como aquele filho que o pai parte, mas o filho tem que, cuidar da empresa, para que quando o pai voltar, traga para aquele pai uma empresa, com um poder aquisitivo maior, uma empresa que deu certo. É o que o Senhor quer fazer com a sua vida. É o que o Senhor quer fazer com a sua vida. Ele quer mostrar para você que você faz parte desse reino, você faz parte dessa escolha, você faz parte do soldado de Jesus Cristo que está neste mundo para fazer a diferença na sua geração, fazer a diferença na sua família, fazer a diferença, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você for, aonde eu for, nós temos que entender, nós somos representantes de Jesus. Nós somos como se fosse Jesus pequenininho nesse mundo, andando no meio das pessoas. Nós somos representantes deles. Então, quando as pessoas olhar para nós, as pessoas têm que falar assim: aquele jovem é diferente. Mas, missionário, por que eu sou diferente? Porque enquanto os outros estão lá na rebeldia, desobedecendo os professores, fazendo malcriação, xingando, trazendo baderna, bagunça, o jovem está lá no canto quietinho, intercedendo por aqueles que ainda não conhecem Jesus. O jovem está lá no canto quietinho, intercedendo e pedindo a Deus: Deus, perdoa eles, Deus. Eles não sabem o que faz, eu também fazia isso. Perdoa, Deus, mas me ajuda, Deus, para que eu vá até Ele, levar para eles, que para eles a solução como houve para mim, porque Jesus também ama eles, porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Ele não faz exceção de pessoas. Então, Senhor, me ajuda a chegar aqui até aquele jovem. Mas, missionário, jovem não quer saber de mim, eles me distratam, dobra o joelho e ora. Amados,
A oração é uma arma poderosíssima para que possamos estar firme de pé na presença do Senhor. Dobra o joelho e ora e faz o que o pastor Issan falou. Você não é a flecha? Mira o alvo. Eu quero aquela menina. Então vou acertar nela. Então, Senhor, me dá condições de chegar até ela. Me dá condições de levar a tua palavra. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Me dá condições. Aí vocês vão ver como Jesus vai usar a vida de vocês. Como vocês vão se sentir nesse mundo, jovens muito mais úteis. Sabe por quê, amados? A missão que o Pai tinha com Deus Filho, Ele concretizou. Mas Ele não concretizou como Deus. Ele concretizou como ser humano, mostrando para a minha vida e para a sua vida que nós temos condições de vencer a nossa carne, vencer o pecado, vencer o mal, que tão de perto nos rodeia. Basta nós querermos. Basta nós fazermos as escolhas certas, tomarmos as atitudes e as decisões certas. Vocês não vão virar anjinhos de auréola na cabeça, mas as pessoas vão ver que vocês se tornaram jovens bem melhores do que quando saíram de casa. Pode ter certeza disso. Se vocês saírem daqui com um alvo, com uma visão, com um propósito, além de vocês saber que vocês estão nessa terra cumprindo uma missão, um propósito de Deus, que Deus tem com a vida de vocês, vocês vão ser usados por Deus e vocês vão agregar jovens que estão para morrer, para se suicidar, que estão até decididos se drogar, se mutilar, se cortar, jovens que estão decididos a ter um futuro destruído. Vocês vão ser a flecha que vai alcançar a vida deles e vai mostrar para eles que Jesus Cristo tem poder para transformar a vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Mas agora, nós estamos indo para o final do estudo. O apóstolo Paulo também nos dá um alerta. Um alerta. Um alerta para que possamos verdadeiramente estarmos na posição certa, fazendo as escolhas certas, mas da forma correta. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, versículo 2. Vamos ler até o 3, até o 5. 2 Coríntios 11, 2 diz assim, olha só. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado. O Senhor tem feito o quê? Preparado. O Senhor tem feito o quê? Preparado. Entendeu? Preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Qual é o nome do marido? Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos. Amados, o Senhor, Ele tem planos com a vida dos jovens. E Ele coloca as pessoas capacitadas por Ele para conduzir esses jovens. Mas Paulo, ele tinha uma grande preocupação com a vida dos jovens. Uma preocupação enorme. Sabe por quê? Do jovem não, da igreja. Nós falamos com os jovens porque vocês estão aqui, são jovens. Ele tinha uma preocupação com a igreja. Sabe por quê, amados? Servir Cristo é muito simples. Servir Cristo é simples demais. É só você querer servir. É só você querer fazer. Só que a preocupação de Paulo com a igreja de Coríntios era por causa de quê? Sedução, mentira, engano.
sabe, situações que não tinham nada a ver com o evangelho de Jesus. Então ele falou, se o outro anjo, se o outro evangelho, não abraça, porque ele estava com medo que a igreja sofresse, porque estava acontecendo algumas coisas dentro da igreja. Então, amados, há uma preocupação de Deus com a sua vida. Por que eu estou falando isso para vocês? Todos que estão aqui já ouviram falar no nome do diabo, né? Todo mundo sabe que ele foi lançado na terra. Só que o que muitas pessoas ignoram é que o diabo ele tem poder. Ele tem poder. A palavra de Deus é clara que o diabo ele levou com ele 1/3 dos anjos do céu. Ele convenceu anjos preparados por Deus para somente obedecer, a se rebelar contra Deus. Um anjo tem poder para destruir 185 mil soldados de um exército capacitado para a luta. Um anjo. Mas não é só isso que eles têm condições de destruir, muito mais. Estou falando para vocês de uma passagem, entendeu, do rei Ezequias. Um anjo, 185 mil soldados formados, preparados para destruir o povo do Senhor. O anjo foi lá e destruiu. Amados, o diabo, ele tem poder. 1/3 dos anjos que caiu com ele, não tem como nós comparar, falar quantos foi, que é muito. Então você vê, se ele teve poder para enganar Eva, que no passado não conhecia o mal e o bem, só conhecia o bem. Eva, Adão, eles tinham aquele relacionamento que foi trazido para vocês ter, aquela intimidade, aquela comunhão. Deus no cair da tarde ia lá, batia papo, conversava. Como é que foi seu dia, Adão? E os bichinhos que você colocou nome? Isso nós falamos, entendeu? A serpente, ela é astuta e ela é sagaz. Nesse lugar está sendo trazido para vocês uma brindagem. Uma brindagem que verdadeiramente só o Espírito Santo pode dar para vocês. Mas como eu falei para vocês, eu repito, há mais de 30 anos que eu luto contra o diabo. E com vocês não vai ser diferente. Mas uma coisa eu digo para vocês, se vocês se posicionarem, se vocês quiserem realmente entregar a vida de vocês para Jesus, fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai estar preparando o seu presente e o seu futuro. A sua descendência. Você vai ter uma família, sabe, que não vai ser mais aquela família que vive em guerra, nas drogas, bebendo, se destruindo. Não. Porque quando eles começarem a fazer qualquer coisa, você como crente que entregou a vida para Jesus, você vai dobrar o seu joelho e você vai orar. Você não vai ser mais aquela jovem angustiada, triste, querendo se mutilar, se cortar e se suicidar, não. Você vai ser aquela jovem que você vai querer viver, porque existe um Deus que te ama, existe um Deus que te quer, existe um Deus que tem te guardado, existe um Deus que tem te protegido, e existe um Deus que te alistou no exército dele, para fazer a diferença na sua época, no seu tempo atual, na sua geração. Então você tem que partir de dentro de você. Jesus era homem, mas ele quis obedecer. Ele quis cumprir o plano, o propósito, a missão que havia sido entregue nas mãos dele. Ele poderia ter falado que não vinha. Ele é Deus. Mas por amor à tua vida, por amor à minha vida, ele veio a este mundo para trazer salvação para você, para trazer salvação para mim, para trazer vida eterna e para que você tivesse direitos de escolha. Nós não tínhamos direitos de escolha. Nós estávamos destituídos. Nós estávamos fora do plano da salvação, fora da vontade, fora do querer de Deus. Nós não tínhamos direito nem de estar falando nele, no nome dele, muito menos de estar na casa dele. Mas, amado, Jesus Cristo, quando ele se esvaziou dele mesmo, e ele, sabe, veio como homem em favor da sua vida e da minha vida, ele trouxe para mim e para você benefícios que o mundo não pode te dar. Então, amados, Paulo tinha um cuidado muito grande com a igreja. A igreja foi entregue nas mãos dele. Ele tinha zelo, ele tinha cuidado, ele tinha amor. Só que na eternidade presente, o Senhor tem entregue essa igreja na mão do Bispo Beto. Ele tem entregue essa igreja na mão do Bispo Beto. E o Bispo Beto, foi o Bispo Beto que me passou essa passagem de Deuteronômio. Porque ele tem zelo pela vida de vocês. Ele ama a vida de vocês e tem zelo.
Sabe por quê, amado? Ele já viveu coisas que vocês não viveram, nós já vivemos coisas que vocês não viveram. Então o jovem, nós já tivemos a idade de vocês, nós sabemos que o jovem vai muitas das vezes no oba-oba, sabe? Na empolgação. Só que nós não estamos falando de empolgação, nós não estamos falando de um calafrio, nós não estamos falando de um sentimento que brotou dentro de você, nós estamos falando sobre você deixar o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida, para que você venha concretizar o plano de Deus na sua vida. Porque somente o Espírito Santo de Deus vai te dar condições, capacidade de você não ser, sabe, seduzido, encantado, enganado pelo diabo. Somente o Espírito Santo. Mas, amados, lê a palavra. Conheça esse Deus que ama a vida de vocês. Conheça esse Deus que quer proteger. Conheça esse Deus que quer guardar. Conheça esse Deus que verdadeiramente está zeloso com a vida de vocês. Porque eu entendo que assim como Paulo trouxe essa mensagem para a igreja de Coríntios, que ele estava preocupado porque ele estava zeloso com aquela igreja, hoje eu entendo que se o Espírito Santo de Deus nos deu essa mensagem, é porque ele está preocupado com a vida de vocês. Ele está preocupado, porque ele é sagaz, o diabo é sagaz, o diabo é enganador, o diabo é mentiroso, é sentimentalista, ele é ilusionista, ele faz você acreditar que vai dar certo e depois que ele usa a sua vida para fazer o que é errado, ele te destrói. Então, amados, é momento de derrubar o quê? As muralhas. É momento de derrubar as muralhas. É momento de verdadeiramente você se colocar de pé e olhar para como você entrou antes, como você era, e falar assim, falar o teu nome, não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Então vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Mas veja, a nossa parte é trazer a mensagem, a palavra, porque a palavra tem poder para curar, para salvar, para libertar. O trabalho, a função do Espírito Santo é convencer. Como que o Espírito Santo convence? Conversando com você, igual eu estou conversando. O Espírito Santo convence assim. Como eu estou conversando, ele convence você, conversando com você. Mas a parte de realmente querer uma vida mudada, uma vida transformada, é com vocês. Aleluia. A palavra de Deus diz que não por força e nem por violência. A parte de vocês, quem tem que fazer é vocês. A minha parte, quem tem que fazer sou eu. Então, amados, em nome de Jesus, aproveita a grande oportunidade que o Espírito Santo deu para a sua vida, te trazendo a este lugar. Você pode até pensar, fulano me chamou e eu vim. Não. Ele foi o instrumento nas mãos de Deus para te chamar, para que você estivesse aqui. Porque Deus tem um plano com a sua vida. Deus não quer ver a sua vida destruída. Deus não quer ver você na sarjeta, como o pastor Márcio pregou aqui ontem do amigo dele. Olha a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Ele, quando chegou aqui ontem, ele falou claramente, eu estou aqui firme de pé, com a família. Um morreu e o outro está com a vida destruída. Amados, o mover do Espírito Santo que vocês viram aqui ontem é o que ele quer fazer além disso na vida de vocês hoje. Hoje. Porque hoje ele traz uma aliança com a vida de cada um jovem que está aqui. Ele faz um concerto, ele faz uma aliança. Mas missionária, eu sou tão falha, tão pecadora, missionária. Missionária tem que ver o que eu fiz antes de vir para cá. Missionária tem que ver os pensamentos que passou na minha cabeça enquanto eu estou aqui. Amados, Jesus, quando vê esse mundo, ele vê resistindo tudo isso. Pensamento, sentimentos, ele vem resistindo, mas ele vem fazendo as escolhas certas, e ele quer que você faça as mesmas escolhas que ele fez. Obedeça, 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 porque quando você obedece, quem escolhe para você é o Espírito Santo, quem te conduz é o Espírito Santo, quem prepara é o Senhor, e ele já preparou uma caminhada de conquista, uma caminhada de sucesso para você, quando ele foi até a cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele precioso por você, por amor à tua vida. Então, amados, eu não sei como você entrou aqui. De repente você pode ter entrado aqui com os seus traumas, pensando, eu não sou amado, eu não sou um querido, ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas eu digo para você que está aqui nessa manhã, não pode deixar de te amar Jesus.
Jesus, ele nunca vai deixar de te amar. Porque por mais que o homem vire as costas para ele, ele sempre vai estar de braço aberto para aqueles que se arrependem e queiram voltar para os caminhos dele. Então, amados, a manhã é essa, o momento é esse, a hora é agora, é